E aí, galera do YouTube, mais um vídeo complicado. Bom, vou tentar não me exaltar muito nesse vídeo, porque, pra ser bem sincero, esse tema me deixa muito irritado, cara. Esse tema aqui é resposta a um documentário que eu vou colocar na descrição do vídeo e, por favor, assistam pra entender o que eu tô falando e principalmente leiam os comentários desse documentário, porque tão... Nossa, cara, a discussão chegou num nível que tá ridículo, cara. Esse é um documentário que começa questionando ateus e professores evolucionistas de algumas instituições grandes dos Estados Unidos e alunos. E de começo as respostas são amplamente a favor da evolução, né? Mas em pouquíssimo tempo os questionamentos começam a ser mais pertinentes, começam a necessitar de respostas mais elaboradas. Contudo, demonstram quão mentecaptos são os autores do documentário, porque eles fazem as perguntas e não dão tempo de responder. E algumas perguntas precisariam de assim, no mínimo um tempo, uma discussão de algumas horas que não daria para explicar em 2 minutos, cara. Ou seja, é extremamente tendencioso. E mesmo assim, talvez escolheram também, talvez não, provavelmente escolheram quais respostas eles colocaram no vídeo, porque com certeza teve professores que deram respostas muito grossas, muito incisivas que eles não colocaram para não se prejudicar. Eu tenho certeza, porque houveram perguntas assim que estressaria qualquer cientista. Imagina perguntar para um biólogo as coisas que os caras perguntaram. E nos comentários de evolução foi para Big Bang. Aí teve gente questionando até a validade da matemática. Nossa, foi terrível. Vou explicar aqui algumas coisas que eu enxerguei que nos comentários ninguém sabia o que que era uma coisa, o outro continuava teimando. Se você não sabe o que é uma coisa, tenha humildade de saber que você não sabe, vai procurar. Você entendeu? Antes de sair externando juízos de valor, tenha certeza em que você está se baseando, certo? Eu anotei aqui. Primeira coisa importante, cara. Eu vou tentar falar de uma forma bem clara para ver se qualquer um entende. Hipótese não é teoria. Quando você vai fazer ciência, o seu princípio geral, a primeira coisa que você está se baseando, que você está pensando, aquilo que você está se propondo a tentar provar é uma hipótese, certo? E o resultado da sua pesquisa, o resultado dos seus experimentos, da sua matemática é uma teoria. Ou seja, uma teoria ela já é evidenciada, ela já é comprovada, certo? Uma teoria ela já tem ela já é sólida, entendeu? Entenderam? Ela já tem um forte baseamento. Então, quando a gente fala que alguma coisa é uma teoria, não encare assim, bom, é teoria, não tem prova. Não, não é assim, cara. É teoria, então é um modelo aceito e funcional, certo? É assim que vocês têm que interpretar o que é uma teoria. Agora, uma coisa que vocês também têm que entender é que existe leis também. E lei é uma coisa que está ainda acima de teoria. Lei é um negócio que está amplamente comprovado, cara. É uma coisa que não dá para você discutir. Mas ainda assim eu vi tanta merda sobre esse assunto, cara. Por exemplo, a gravitação de Newton, a lei da gravitação universal. A gente que falou, é, pelo visto, mesmo sendo cientista, você não sabe nada sobre a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade destrói a concepção newtoniana de gravidade. Nossa senhora! Esse é argumento daquele cara que assistiu o especial do Einstein no History Channel e acha que sabe tudo sobre a teoria dele. Caramba! Se você acha isso, cara, duas possibilidades. Uma você tem problema mental e a outra você tem um conhecimento limitado e é extremamente arrogante. Primeiro, Einstein não destrói a teoria newtoniana. O Einstein ele corrige alguns pontos da teoria newtoniana.
E de fato, quando eu fazia cursinho, ainda não foi nem na faculdade, eu tive um professor excepcional que mostrou matematicamente que o princípio fundamental da dinâmica de Newton vale mesmo quando você está falando de aspectos relativísticos. Desde que você refaça algumas construções matemáticas e tal, mas dá pra você mostrar que continua valendo, cara. Vocês entenderam? Ou seja, pô, não é assim, cara. A- as leis de Newton, aquilo que elas se propõem a explicar, elas explicam muito bem, sabe? O universo da mecânica clássica, no nosso âmbito de existência, ele é perfeito, sabe? Para os nossos movimentos que não contam com grandes velocidades, nem com dimensões muito pequenas, ele é muito funcional. Os experimentos, eles que se realizam, eles dão muito próximo do que você estuda na teoria. Quem fez laboratório de física, você vê isso. Cara, existem alguns métodos de você obter a aceleração da gravidade. Cara, no meu laboratório eu obtive 9,84 e o valor aceito é 9,81 por aí. Cara, olha a precisão. Você vem falar que a mecânica newtoniana não é funcional, que Einstein quebra Newton. Cara, não é assim que funciona. Depois é. Cara, esclarecer o negócio. Por favor, olha, é difícil, então se você tem interesse, pesquisa muito para não falar besteira sobre isso. O Big Bang, ele não é uma teoria que explica a origem do universo, sabe? O Big Bang ele prevê que o universo deve ter tido uma origem, fato, certo? Isso é realmente uma consequência do Big Bang. Eu, pelo menos, com a minha concepção limitada dessa teoria, porque eu ainda não estudei muito sobre isso, eu não consigo imaginar a teoria do Big Bang funcional sem o universo ter tido uma origem. Beleza. Mas não que o Big Bang explica como que foi essa origem. As nossas equações, elas falham quando o tempo vai para zero. Vocês entenderam? Então a gente tem algumas incertezas, mas nós conseguimos compreender momentos muito, muito, muito próximos do Big Bang. Sabe? Muitas casas decimais ficam ainda permanecem como um mistério para nós. Nós temos uma ótima compreensão. Então, muda a sua ideia. Big Bang não é uma teoria que explica a origem do universo, certo? Prevê que o universo tem uma origem e explica a expansão do universo. Ponto. Explica isso. E outra coisa, Big Bang não foi uma grande explosão assim, pá, surgiu tudo. Não, cara. O que aconteceu é que toda a matéria do universo, aliás, eu acho que não dá nem para chamar de matéria ainda. Vamos dizer assim, toda a energia do universo estava acumulada em um espaço muito pequeno, muito denso, certo? Quando você diz explosão, é no sentido que teve uma inflação enorme, muito rápida, sabe? Um aquecimento e depois um resfriamento. Isso digamos, se você tem essa concepção de evolução para explicar o Big Bang, de explosão para explicar o Big Bang, beleza, é por aí. Agora, você está achando que é igual uma dinamite explodindo, me desculpa, você está completamente errado. Vocês entenderam? E essa é uma teoria que dificilmente é ensinada no ensino médio. Não sei por quê, porque ao meu ver um aluno de ensino médio tem intelecto suficiente para estudar um pouco sobre isso. Então você vê pessoas emitindo juízos de valores muito absurdos sobre essa teoria, certo? Então, se você não sabe sobre isso, abaixa um pouco a bola, tá? Vou ler alguns argumentos ridículos que foram usados nesse vídeo, cara. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Primeiro, o cara falou assim: a ideia do universo ter surgido do nada é um absurdo. Pra mim é mais provável um bebê ter criado o universo. Ninguém tá falando que o universo surgiu do nada. Ninguém disse isso, tá? Se alguém te falar isso, é uma falácia, cara. Não é assim que nós cientistas compreendemos a origem do universo, tá? Eu já falei sobre o Big Bang, temos alguns problemas. Não podemos descrever muito bem o momento exato do Big Bang, o momento inicial. Temos muitas dúvidas e estamos trabalhando nisso, certo? Todos os cosmólogos dessa área de inflação cósmica, de expansão do universo, etc., estão muito preocupados com esse princípio. Já existem algumas teorias que tentam resolver alguns problemas, mas ainda não estamos lá. A gente está trabalhando nisso, tá? Só que falar que um bebê criou o universo, cara, olha que absurdo. Por quê?
Pro bebê ter criado o universo, vocês concordam que o bebê deve existir? Certo. Só que pro bebê existir, o universo não tem que existir também? Lógico. Então como que o bebê vai criar o universo, sendo que o bebê precisa do universo para existir? E como que o universo vai existir, sendo que ele precisa do bebê para ser criado? Isso chama paradoxo. Cara, esse é o argumento de anencéfalo, cara. Não dá para aceitar um argumento medíocre desse. É impossível. Vou falar o meu favorito, que às vezes é até questão de vestibular. Então é uma coisa que eu acho que do ensino médio você já tinha que ter aprendido. Por que o macaco não continua a evoluir? Tá. Respirar fundo para não falar besteira. Para não xingar ninguém. Para começar, quem disse que o macaco não continua a evoluir? O problema é que as pessoas têm a ideia de que evolução é hoje você é burro, amanhã você acorda inteligente. Hoje são dois macacos, amanhã nasce um ser humano. Haja paciência. Começar, o macaco continua evoluindo sim. Depois, não é porque o macaco continua evoluindo que todos os macacos vão virar ser humano. Isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Depois, essa relação entre o ser humano e o macaco é o seguinte: ambos tivemos um ancestral em comum, certo? Se você voltar na árvore evolutiva, você vai ver que em algum momento essas espécies eram convergentes. E outra coisa, eu detesto te dizer, e você provavelmente não vai aceitar. Se você não aceitar, demonstra ignorância, porque isso é uma questão taxonômica. O ser humano é um macaco. Ah, mas o macaco é tão feio, não sei o que, eu sou bonita. Né? O ser humano é um macaco. A palavra macaco vem de primata e é unânime entre as pessoas que pesquisam taxonomia de que o ser humano tem todas as características para ser agrupado com os primatas. E cara, isso é só uma palavra. Você entendeu? O significado dela, por mais que você queira, é esse. O significado da palavra macaco engloba todos os primatas. E o ser humano é um primata, cara. Ah, não, o ser humano não é o primata. Cara, a merda da biologia inventou o termo primata, que descreve os macacos, e por coincidência descreve o ser humano também. Portanto, o ser humano é um macaco, você não tem que discutir com isso, cara. Foi uma palavra que a humanidade inventou, é arbitrário, é um conceito arbitrário. Entendeu? Você pode até discutir o seguinte: pô, cara, na minha concepção, o ser humano não dá pra ser incluído junto com os outros primatas. Beleza. Até aí, o que você tá falando é cientificamente plausível porque é falseável. Tudo bem. Agora eu quero ver você conseguir provar isso. Você não vai conseguir, cara. Se você conseguir, parabéns. É possível que você ganhe o prêmio Nobel. Mas eu acho impossível alguém conseguir provar que o ser humano não deveria ser classificado junto com os primatas. Outra absurda. A gente fala, por que o ser humano não continua a evoluir? Agora o ser humano também continua. Evoluir significa adaptar-se, significa você ficar adaptado ao seu ambiente. Vocês entenderam? Cara, não dá pra entender como essas pessoas são ignorantes quanto à teoria da evolução, sabe? Pega um livro lá do ensino médio, sem zoeira, pega um livro do ensino médio e vai estudar evolução. Eu não tô humilhando, é uma coisa que dificilmente as pessoas têm acesso. Eu tô falando o seguinte, seja humilde com você mesmo. Pega um livro de ensino médio e vai da evolução, pra você ver como você tá falando besteiras, certo? Vou explicar brevemente como de uma espécie surgem duas, certo? Uma coisa muito básica, é, não vou entrar em muitos aspectos complicados. Pressupõe uma população de uma certa espécie. Por favor, eu estou usando o conceito ecológico de população. Se você não sabe, procura também. Sabe, não tem a sua concepção intuitiva do que é uma população. Estou usando o conceito ecológico de população. Então tá, você tem uma população de uma determinada espécie. Aí, em um ser dessa espécie, ocorre uma mutação. Ah, o que é uma mutação?
Certo, uma mutação, em geral, é uma onda eletromagnética ionizante que age sobre as bases nitrogenadas do seu DNA. E isso altera a sequência de códons, entendeu? Isso altera o seu gene. Você começa a produzir proteínas diferentes. E as proteínas definem suas características bioquímicas, fisiológicas, até suas características físicas. As proteínas são estruturais, são enzimas, entendeu? Então é mais ou menos por aí, isso é uma mutação. Um exemplo de mutação é o câncer. Você está duvidando de mutação, você está duvidando que existe o câncer, que é uma das maiores causas de morte no mundo. Certo, então tá. Essa espécie de uma determinada população sofre uma mutação. Há três possibilidades. Essa mutação pode ser benéfica, pode ser maléfica ou nonsense, que significa sem sentido. Caso a mutação seja nonsense, aquilo ali não tem motivo para prejudicar nem para ajudar na sobrevivência da espécie. Então provavelmente aquele gene vai ficar naquela população, certo? Não, em geral, ou pode até sair, né? Mas em geral não vai fazer muita coisa diferente, não. Não vai ter um impacto muito grande. Uma mutação maléfica, grande probabilidade de levar a esse determinado representante da espécie morrer, certo? Dessa forma ele não continua com o material genético dele, entendeu? Ele não vai gerar descendentes com o mesmo material genético dele. Agora, se ele tiver uma mutação que de certa forma ajude ele naquele ambiente, a probabilidade dele sobreviver é enorme, concorda? A probabilidade dele gerar descendentes férteis é enorme, concorda? Certo? Então, essa característica que ele ganhou vai ser passada para os antepassados. Depois de alguns milhares de anos, se você fazer uma análise estatística, você vai ver que nessa população vão existir muitos representantes que têm esse gene, que esse espécime desenvolveu há alguns anos, há alguns milhares de anos atrás. Então você vai ver que estatisticamente essa espécie teve uma alteração, certo? Aí, por algum motivo geográfico, ocorre um isolamento dessas populações, certo? Chamamos de isolamento geográfico. Dessa mesma população, os seres se dividem, certo? Alguns vão para um lado, alguns vão para o outro. E esses processos de mutação continuam ocorrendo, mas isso é muito lento. Então vão aumentando estatisticamente os seres em cada uma dessas populações separadas com características genéticas diferentes. Depois de muitos anos, milhares de anos, milhões às vezes, milhões para ser mais preciso, as características desses dois seres, dessas duas populações, elas estão tão diferentes que se eles se encontrarem, o cruzamento não vai mais gerar um descendente fértil. E isso é definição de espécie. Então, ó, de uma espécie que você tinha, por uma questão de isolamento geográfico, elas se separaram e elas começaram a sofrer mutações de formas diferentes, certo? De tal modo que quando elas se encontrarem de novo, caso elas se encontrem, elas não vão gerar descendente fértil. E essa é a definição de espécie. Espécies são seres que, ao terem coito, geram descendentes férteis. Então pronto, de uma espécie você gerou outras duas. Só que aqui tá, não precisava ser um peixe aqui e surgir de um lado um macaco e do outro um rinoceronte. São coisas mais próximas, vocês entenderam? Por exemplo, aqui de uma espécie de pássaro surgiu outras duas espécies de pássaros que tiveram essa espécie como ancestral em comum. Só isso. Não é nada absurdo. E desse âmbito eu quero esclarecer para vocês também o que é uma seleção natural. Lembra que eu falei da mutação? De o ser de uma população ter sofrido uma mutação e isso ter ajudado ele a sobreviver? Isso é uma seleção natural, ou seja, o ambiente, aquele momento histórico-geográfico, beneficiou uma característica que o animal ganhou por mutação. Entendeu? Por que o processo evolutivo é tão lento? Porque a probabilidade de ocorrer uma mutação que altere a produção de proteínas é muito pequena. Porque às vezes você até pode sofrer uma mutação, mas ela ser nonsense. Que é o que ocorre normalmente nos casos. E depois, mesmo que ocorram essas mutações, ainda precisa de um isolamento geográfico, precisa ser feito seleções naturais diferentes nos dois ambientes para que formem duas espécies.
Você fala, então, se fosse assim, os animais deveriam ser extremamente semelhantes no mundo. Cara, bioquimicamente eles são. Aí que tá. É que você tá tão viciado em enxergar as coisas de uma forma limitada que você não consegue entender que às vezes a forma de uma coisa não externa todas as características dela. Bioquimicamente falando, o ser humano é muito, muito, muito semelhante aos outros macacos. Muito. Você ficaria de cara se você estudasse a bioquímica comparada dos dois animais, a embriologia comparada. Se você estudar a embriologia comparada do ser humano com os demais macacos, você vai ficar abismado das semelhanças, até psicológicas e instintivas, sabe? Algumas noções maternas. É impressionante, cara. A semelhança é enorme para você chegar para mim e falar que não tem uma ligação, certo? Vou ler mais alguns comentários. Teve um comentário o seguinte: a Bíblia diz que tudo sempre existiu. O tempo é infinito, o tempo. Então, cara, não dá pra conceber isso, porque primeiro que a Bíblia ela não é uma evidência falseável, certo? Então não dá pra gente trabalhar com a Bíblia em termos de método científico, mas tem uma coisa assim, isso está muito impregnado na cristianização de Aristóteles, feita por São Tomás de Aquino. Então é muito complicado discutir isso, porque isso impregnou na mente, no pensamento ocidental por muito tempo. Mas isso não é verdade, cara. As equações nos mostram claramente que o universo deve ter tido um início, certo? Outra, os animais são criados como eles são. Cara, já expliquei que não é. Acabou, eu não vou nem discutir isso. Deus está acima disso. Eu tenho um vídeo que chama Graças a Deus. Será que eu explico porque que esse argumento ele não pode ser usado? Eu não vou repetir, eu acho desnecessário. Agora isso daqui eu acho o maior absurdo, cara. Nossa, dá vontade, seriamente, de processar a pessoa que fala isso. E pior que são tantas pessoas. Só eu ouvi isso 5 vezes já na última semana, cara. 5 vezes em uma semana. Você acha? Praticamente uma vez por dia. E olha que eu não fico, nem sou tão bitolado de ficar toda hora na internet, sabe? Me falaram o seguinte: que saudade na Inquisição para perseguir esses ateus. Nossa, cara. Olha que absurdo, olha que argumento de ódio, olha que coisa xenofóbica, não sei como descrever isso, olha que coisa absurda. A pessoa chegar aqui pra vocês e falar: "Nossa, que saudade da Roma antiga, onde eles perseguiam os cristãos". Cara, se eu falasse isso, eu me matava já, porque não tem como, cara, conceber uma coisa dessa. É um absurdo desse. A pessoa que fala isso, ela, não sei, cara, deve ter problemas de autoestima, sabe? Deve ter esquizofrenia, não sei. Não tem como conceber isso, cara. Que mensagem de ódio. Se você é uma das pessoas adeptas a isso, cara, eu me envergonho de você estar assistindo meu vídeo, tá? Me perdoa, mas eu me envergonho de você estar assistindo meu vídeo. Agora, essa daqui também é uma que eu gosto bastante de responder. Ateus são hipócritas com si mesmo. A própria ciência é uma fé. Não, não é, cara. Ciência é baseada em evidências. Eu já expliquei a diferença de uma evidência científica para uma evidência anedótica. Assiste meu vídeo. Você vai entender. A fé é uma evidência anedótica e a ciência é uma evidência científica. E também disse que uma evidência anedótica ela não tem que ser totalmente descartada. Você pode ter sua fé, mas você não pode usar isso como conceito de universalizar as coisas. Embora, de certa forma, a fé ela é mais universal do que a ciência, né? Porque a ciência ela é parcial, ela explica as coisas. É parcial no sentido de explicar as coisas nos casos, de ter modelos que funcionam naqueles casos. Não no sentido de parcialidade, de subjetividade, não. No sentido de subjetividade a ciência não tem, a ciência é imparcial. Mas no sentido de explicar as coisas através de modelos, tal, a ciência é parcial, sim. A ciência tem modelos que explicam aquelas coisas. No final, as coisas se juntam, certo? Uma coisa explica a outra. Mas a priori você estuda um aspecto separado. Esse é o método cartesiano. Você já deve ter ouvido falar disso no segundo colegial, se não me engano, você estuda essas coisas de epistemologia. Certo, então não dá pra dizer isso, dizer que o próprio ateísmo é uma fé. Não é. Pode virar uma fé, certo? A partir do momento que, sem evidências, você nega completamente a existência de qualquer entidade divina. Aí você está falando, eu acredito que não existe Deus. Tá, aí até dá pra gente falar que tem algum ar de fé nessa questão. Mas quando você fala o seguinte, olha, eu não acho que deve existir um Deus por isso, isso, isso.
aí você já não tá falando. Você já não tá falando de uma evidência anedótica, vocês entenderam? Aí já não dá pra você falar que o ateísmo e a ciência é uma fé. Não, não é, cara. São coisas diferentes, certo? Agora essa aqui, me mostra uma espécie que virou outra. Ah! Caramba, eu já expliquei. Olha quanto tempo demora pra ocorrer a evolução. Como você quer que eu te explique como uma espécie vira outra, pô? Acorda! Não dá. Só se eu voltar milhões de anos atrás e ter uma vida absurdamente prolongada e te mostrar como é que a partir de uma espécie ocorre o isolamento geográfico. Eu não tenho como te mostrar isso a partir de observações pessoais, até porque não teria valor eu te mostrar isso com observações pessoais. Agora, com evidências científicas, a partir de fósseis, de estudos matemáticos, a partir de estudos estatísticos, você consegue, com uma grande precisão, estipular em quais eras do planeta surgiram quais animais e etc. As coisas não são viajadas como vocês estão pensando. A ciência não é estática, a ciência é dinâmica, certo? Então não tenho como te mostrar ao decorrer do tempo uma espécie virando outra, porque isso leva muito tempo. Entenderam? Agora, esta aqui também é, nossa, fantástica. Fósseis não provam nada. O teste do carbono 14 é uma mentira. Nossa, eu ouvi alguém falando isso. Nossa senhora, mas que vontade de me matar naquela hora. Teste do carbono 14. Eu posso falar um pouco disso porque tem um baseamento físico muito grande. O teste do carbono 14, ele se baseia num negócio que chama meia-vida, que a gente usa isso em radiação. A meia-vida é o tempo que uma amostra radioativa demora para degenerar metade de sua massa. Eu tô usando degenerar como um termo genérico, tá? Por favor, que os químicos não me matem. Eu sei que não é simples assim, mas é que eu tô fazendo um vídeo que seja mais, entre aspas, democrático. Um vídeo que eu quero que todo mundo seja capaz de entender. Certo? Então, o teste de carbono 14 ele tem uma construção matemática a partir de princípios elementares, certo? Em geral, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha com um negócio que chama curva exponencial, que é uma coisa um pouco complexa para explicar quem não sabe cálculo. Mas dá para você construir essas ideias, sabe? A ideia de uma função exponencial, ela é muito bem demonstrável, certo? E eu já vi a demonstração dela, infelizmente também não posso reproduzir para vocês, mas não acreditem em mim. Eu acho que talvez se você procurar alguns livros de cálculo mais puxados, como o, o livro de Cálculo de uma Variável Real do Plácido, ou talvez o Guidorizi também tem essa construção mais formal do que é uma curva exponencial, certo? Então tá, o teste carbono 14, ele tem baseamento, certo? Ele não é uma viagem, não é uma besteira. Depois, quanto aos fósseis, os fósseis, eles indicam, eles nos ajudam a compreender a idade de amostra de espécie, certo? No link tem um vídeo sobre do Pirula que ele fala sobre fósseis. Eu acho que ele tem bastante propriedade de falar disso, porque ele é biólogo, o doutorado dele é em paleontologia, tá? Depois, eu já falei antes, eu vou falar de novo, e se precisar, eu vou falar 1 milhão de vezes, cara. Eu e nenhum cientista sério, ou a maior parte dos cientistas sérios, não tenta usar a ciência para negar Deus, porque Deus não é um conceito falseável. O que não significa que que todos os cientistas acreditam em Deus. Não estou falando isso, certo? Eu só estou falando que Deus não é um conceito falseável. Então não mistura religião e espiritismo, e espiritualismo e esoterismo com ciência, certo? São coisas diferentes. A ciência explica o mundo natural, a fé te ajuda a compreender um mundo mais interno, um mundo metafísico, certo? Um mundo transcendental. Não mistura as coisas, vocês entenderam? Quando a gente fala de evolução, você não, e de Big Bang, por exemplo, você não pode tratar a sua argumentação a partir de experiências suas, a partir de fé, de crenças suas. Isso é muito pessoal e a ideia dessa discussão é ser lógica e argumentativa e não ser uma discussão a partir de pontos de vista totalmente infundados, certo? Agora, eu queria acabar esse vídeo com uma frase que eu não sei de quem que é, eu ouço muito Pirula falar, eu já ouvi
mais alguém falar, não lembro se foi o Frank Java, se foi o Clarion, não lembro quem, mas eu já ouvi mais alguém falar, que é o seguinte: fé é aquilo que você acredita e religião é aquilo que querem que você acredite, certo? Então não sejam iludidos, não sejam corrompidos por essas igrejas que só estão tentando arrancar teu dinheiro e fazer tua cabeça a partir de argumentos amplamente irracionais, certo? Vá procurar as coisas e construa o seu conhecimento. E outra coisa, acredite naquilo que você quiser. Você tem direito de acreditar na merda que você quiser. Se você quiser acreditar que os anjos vieram do espaço e que Deus é uma pedra, você tem o direito de acreditar nisso. Você tem esse direito. O que você não tem o direito é de ser um babaca, cara. Isso eu luto contra. Você tem que saber separar o que você acredita de o que são estudos evidenciados, certo? Nem tudo no mundo cabe opinião, nem tudo no mundo trata-se de opinião. Vocês entenderam? E é uma coisa que vocês têm que aprender para a vida de vocês, certo? Até para o bom relacionamento social de vocês. Vocês têm que aprender que não é em tudo que cabe a sua opinião, cara. Vocês entenderam? Por isso que eu tento fazer vídeos muito imparciais e os vídeos que eu expresso a minha opinião eu deixo bem claro, olha, isso daqui é o meu ponto de vista, isso daqui não é o que a ciência diz, certo? Espero que tenha ficado bem claro, tentei não ser muito ofensivo, mas para ser bem sincero é um tema que me irrita demais. Eu externei os principais pontos de vista que me foram questionados e as principais formas de pensar científicas sobre esses temas. É isso aí, galera. Favoritem o vídeo, compartilhem no Facebook. Esse tema é importante. E comentem, por favor. Se eu dei uma informação errada e tiver algum cientista assistindo, por favor, diga, olha, você errou aqui, eu vou me retratar em outro vídeo. Eu falo, ó, falei tal besteira, não é bem assim, funciona de tal jeito, tudo bem? Eu sou amplamente a favor de discutir para melhorar os meus vídeos. Só não quero gente falando besteira, tá? E é isso aí, obrigado e até a próxima.